É possível que um espírito se materialize aqui no plano físico a ponto de passar despercebido? Isso já foi feito dentro de um laboratório? Você já ouviu falar dos agêneres? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Muitas pessoas já ouviram essas histórias de seres que apareceram do nada e sumiram, às vezes sem deixar nenhum vestígio. Algumas dessas histórias podem indicar a ocorrência desse fenômeno, dos chamados agêneres. Esse termo remete à ideia de seres que não foram gerados, espíritos que se materializam no plano físico, temporariamente, se tornando visíveis e tangíveis, como se encarnados fossem. Não estamos falando aqui de um outro tipo de fenômeno, a chamada bicorporeidade, que ocorre quando um espírito encarnado tem a habilidade de se projetar durante o sono físico ou algum estado de transe e em corpo espiritual parcialmente desligado da matéria física, ele materializa o seu perispírito em outra parte. Fenômeno raro, difícil, mas, por exemplo, o grande médium espírita Eurípides Barçanufo nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1880. Ele tinha essa habilidade e a usava em missões de auxílio, em tarefas assistenciais. Isso está no livro Eurípides, O Homem, a Missão, de Cora Novellino. Já os agêneres são, portanto, outro tipo de fenômeno. Espíritos desencarnados que se materializam no plano físico. Allan Kardec elaborou um texto muito interessante sobre isso na Revista Espírita, de fevereiro de 1859. Kardec argumenta no início desse texto, citando experiências que foram feitas e as mãos de espíritos apareceram no ambiente materializadas. E Kardec, em sua lógica, pondera, se é possível materializar uma mão, por que não o corpo inteiro? É importante também frisar que esse tipo de fenômeno sempre depende de uma autorização superior, do plano espiritual. Mesmo que o ser que se materializa nem saiba que obteve essa autorização. No universo impera a ordem, mesmo onde só vemos o caos. Imagine se os espíritos mal intencionados tivessem o poder de se materializar à vontade e fazer o que quiserem no plano físico. Segundo Kardec, nesse texto, o fenômeno é raro, mas possível. Demanda uma grande quantidade de energia. Os fenômenos de materialização utilizam muito ectoplasma, que é doado por médiuns de efeitos físicos. Kardec, no texto, cita uma história que aconteceu com uma mulher na igreja de São Roque, em Paris. Kardec vivia coletando essas histórias e muitas delas estão na Revista Espírita. Ele conta que essa mulher, na saída da missa, estava em grande aflição e encontrou um homem que se ofereceu para tentar ajudá-la de alguma forma. Ela disse que procurava trabalho, precisava sobreviver. E este homem, sem dizer nada sobre si mesmo, indicou a esta mulher que fosse numa determinada residência, porque lá estavam precisando de alguém com as suas habilidades. A senhora agradeceu e lá foi. Tocou na casa, uma senhora muito idosa a atendeu, ela se ofereceu para trabalhar, explicou o que acontecera, e a senhora idosa ficou intrigada. Mas como este homem poderia saber que eu precisava de alguém aqui? Eu não comentei com ninguém. E a senhora, que foi ajudada, apontou para um quadro na parede e disse: olha, foi aquele senhor ali que me ajudou. E a idosa ficou imediatamente muito impactada. Disse-lhe que aquele era o seu filho, que havia desencarnado 3 anos antes. Kardec, então, pede mais esclarecimentos para o espírito conhecido como São Luís. E São Luís esclarece que os agêneres têm um poder limitado, só fazem o que é permitido, que temos exemplos da ocorrência de agêneres até na Bíblia. Por exemplo, no episódio da Transfiguração de Jesus, quando Moisés e Elias se materializam ao seu lado, na frente
de alguns discípulos. Bezerra de Menezes também tem uma história. Ele possivelmente foi visitado por um agênere. Essa história a gente conta no vídeo A Reencarnação de Zaqueu como Bezerra de Menezes. São Luís então faz uma ponderação, explica para Kardec que os espíritos superiores geralmente eles agem de formas mais sutis, se utilizam da inspiração para nos guiarem. Mas, pelo simples fato do fenômeno agênere ser possível, já valeria a pena ser estudado. E foi isso que fez, dentre outras coisas, o brilhante químico inglês William Crookes. Um dos maiores cientistas ingleses da sua época, ele desencarnou em 1919, e no campo científico, um dos seus maiores feitos foi isolar pela primeira vez o elemento químico tálio. Ele era tão importante que a Rainha Vitória lhe concedeu o mais alto título possível do país naquela época, o de cavalheiro. E o William Crookes, que tinha uma grande fibra na investigação científica, gostava muito disso, a princípio quis estudar melhor os fenômenos espiritualistas para desmascará-los, desmascarar os médiuns. Havia uma grande onda espiritualista nessa época. Porém, ao se debruçar sobre os fenômenos, William Crookes tornou-se espiritualista convicto. William Crookes chegou a estudar as irmãs Fox, como abordamos no vídeo sobre a onda espiritualista, mas as suas mais notáveis experiências foram feitas em seu laboratório com a médium Florence Cook, que, por meio dessa médium, se materializava o espírito de Kate King. A primeira vez que isso aconteceu foi em 22 de abril de 1872, estando presentes, além da médium, a sua genitora e alguns de seus irmãos. Na sua obra Fatos Espíritas, William Crookes fez um relato detalhado de todas as experiências que envolveram o espírito de Kate King, que nessa sua materialização, na primeira delas, já foi possível medi-la, pesá-la, e inclusive o espírito materializado chegou a pegar no colo um dos irmãos mais novos da médium Florence Cook, dando mostras do poder incrível que tem o espírito de dar forma à matéria, em fenômenos que a ciência até hoje ainda não se debruçou para entendê-los melhor, como poderia. E William Crookes, um ilustre cientista inglês, colocando sua reputação em jogo, a princípio queria desmascarar, desmoralizar os médiuns, mas com a postura científica correta, rendeu-se às evidências, tornou-se um espiritualista convicto e declarou que os fenômenos, ele não diz que são possíveis, mas sim que são reais. Ele quase foi expulso da maior associação de cientistas da época, que só aceitava membros da ciência com grandes feitos, a Royal Society, que foi fundada em 1660. Agora, que interesse teria um homem como William Crookes, já consagrado, em fraudar experimentos desse tipo? Ele com certeza percebeu evidências, realidades que a ciência até hoje tenta fingir que não existem. Muitos cientistas hoje agem como os antigos sábios da Idade Média, que negavam a existência da eletricidade para não se afastarem da doutrina de Aristóteles, mesmo vendo relâmpagos a todo momento. Não fiquemos com medo, nenhum agênere se materializará perto de você se isso não for permitido. Confiemos no amparo da espiritualidade. Mas vamos estudar os fenômenos possíveis, porque conhecimento é poder. Você quer saber quais são as 10 principais razões que levam um espírito a permanecer no plano físico após o seu desencarne? Vou deixar esse vídeo na tela final. E vou deixar um outro vídeo no qual eu explico uma experiência muito interessante que Kardec fez. Ele foi a uma ópera e levou com ele um médium vidente. O que será que ele viu? Pessoal, deixem aí nos comentários se vocês conhecem alguma história sobre uma possível ocorrência
de um agênere, de uma materialização de algum espírito. Também quero agradecer você por ter ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!